A paz do Senhor a todos. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, presenciando e passando por coisas que jamais imaginaríamos passar. Como ver o amor ao próximo esfriando cada vez mais, a violência cada vez pior, a família e seus valores se deteriorando, o mal crescendo constantemente na mente de tanta gente. O ser humano cada vez mais longe de um caminho espiritual seguro, limpo, puro. Ao contrário do que muitas religiões pregam, de que o ser humano está evoluindo, testemunhamos exatamente o contrário. A degradação moral está levando as pessoas a passos largos para longe da vontade de Deus. Tantos caminhos tortos e tanta gente apoiando esses caminhos, por não conhecerem a verdade, por não conhecerem a Jesus, que é a verdade. Jesus é aquele que nos criou, e nos criou para sermos puros, para andarmos em santidade, para vivermos para o louvor de sua glória. E o que é santidade? Muita gente tem até medo dessa palavra. Santidade é limpeza, separação do mal. A santidade que Deus nos ensina não é um puritanismo barato, não é hipocrisia. A santidade vem da convivência com o Espírito Santo de Deus. Assim como amamos tudo limpo ao nosso redor, amamos bons perfumes, uma casa limpa, nós também precisamos ser uma casa limpa. O pecado e as impurezas nos sujam. Não devemos concordar com as práticas erradas. Queridos, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Por isso, nós não podemos só viver e viver sem dar ouvidos ao Senhor. Jesus disse à mulher adúltera, em João capítulo 8, verso 11, vá e não peques mais. Queridos, é isto que Deus quer de nós, que primeiro reconheçamos nossa condição perdida, depois busquemos ao Senhor em arrependimento e que não pratiquemos mais aquele pecado. Sabe por quê? Naquele momento, espiritualmente, houve uma purificação na nossa alma. Quando Deus perdoa, a sujeira do pecado sai de nós. E quando estamos sujos ainda, abrimos uma brecha, que é uma legalidade, um direito, como num tribunal, aos demônios de virem agir em nossas vidas, tanto nos prendendo aos pecados, como destruindo nossa família e impedindo que bênçãos de Deus venham a nós. Quando Jesus libertou a mulher adúltera, disse que ela fosse e não fizesse mais a prática do pecado, do adultério no caso. A alma dela estava limpa a partir daquele momento. E se ela adulterasse novamente, o que iria acontecer? O direito, ou seja, a legalidade jurídica para a atuação de demônios é elevada, pois agora mais 7 demônios vêm para dentro do corpo da pessoa. Veja, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Queridos, libertação é algo maravilhoso que Deus está pronto a fazer por nós. Deus deseja muito libertar as pessoas, desacorrentar, tirar da prisão, pois o pecado é que nos prende, nos acorrenta. Esta mulher foi liberta. Jesus até a mostrou que nenhum acusador havia mais ao seu redor, pois é exatamente isto que acontece conosco. Nós podemos ter praticado as piores coisas contra nós mesmos ou contra outras pessoas, onde todos podem apontar o dedo e nos acusar. Mas a libertação de Deus é diferente. Não existe mais acusação. Nada, nem ninguém pode te condenar. Por isso, vá atrás deste presente lindo de Deus. Busque se limpar em Jesus. E se a pessoa voltou a pecar depois de liberta?
Nós podemos nos arrepender e consertar o caminho, mas se permanecermos no pecado, a justiça de Deus é aplicada dessa forma. Deus permite que sua condição piore, pois pecar, na verdade, é se rebelar contra Deus. É se assemelhar a Satanás, que antes era um querubim ungido de Deus, que servia a Deus, mas que quis ser maior que Deus. Queridos, sem se dar conta, é isso que fazemos quando pecamos, ainda mais sabendo que já fomos libertos. Nos assemelhamos a Satanás em rebeldia. Então, queridos, pecado é o pior vírus que existe nesse mundo. É tão terrível que foi preciso o próprio Deus se despir de sua glória e ser um homem simples como nós, para dar sua vida, comprando a vida de todos os seres humanos, para que pudessem ser libertos, limpos, purificados. Veja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Amados, pecado é uma prisão. Jesus vem nos libertar desta prisão e nos dar uma nova vida livre nesta terra, e vai nos preparando a partir daí para vivermos limpos com Ele eternamente. Hoje, pecado é tratado como coisa ultrapassada. Fala-se muito em se libertar, em sair do armário, em fazer o que quiser, pois o diabo engana as pessoas influenciando muito que liberdade é viver fazendo o que der vontade, que devemos seguir nosso coração e ser feliz. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito de nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, do verso 9 ao 10. Então, queridos, não se enganem, se aproximem de Deus, pois o inimigo tem pouco tempo para ser destruído. Por isso o mundo está pior. As ações de demônios estão mais fortes, pois só falta a palavra de Deus ser conhecida por todos os povos, tribos, línguas e nações, para Jesus vir buscar a sua noiva, a Igreja de Cristo. E hoje, com a internet e a tecnologia, está muito mais fácil e rápido para a palavra de Deus ser conhecida. Saiba que vivemos num mundo de enganos. Deus nos criou e só nele temos segurança. Desde o princípio, a serpente engana a humanidade, incutindo na cabeça das pessoas que em Deus não existe liberdade, que é muito chato, que viver com Deus é um castigo, uma obrigação. Mas é mentira. Andar com Deus, gente, é perfeito. Obedecer ao Senhor é perfeito e maravilhoso. Sentir a presença de Deus é infinitamente melhor que qualquer coisa oferecida para nós neste mundo. Glória a Deus. Queridos, a volta de Cristo está tão próxima que vemos a atuação do mal no mundo como nunca antes. As práticas ocultistas se multiplicaram assustadoramente, assim como as bandejas de prazer momentâneos oferecidas pelo diabo às pessoas, para elas se encantarem e ficarem ocupadas, se mantendo cada vez mais longe do Senhor e de sua liberdade verdadeira. Veja o que a palavra nos diz. Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos
e inteligentes à sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para o ferir. Amados, Deus não é bobo. A pureza e a santidade são grandiosíssimas para Deus. Fomos criados por um Deus poderoso, que não é uma força cósmica, não é uma energia. Deus toma decisões, vê tudo em todo lugar, sonda nossos pensamentos, sabe toda e qualquer atitude de todos, sem exceção. Por isso, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele saem todos os caminhos da vida. Deus está irado com este mundo. Estamos exatamente como no tempo de Noé. Tantos pecados, tanta imoralidade sexual, tanta corrupção, não só pelos políticos, mas devemos ter cuidado, pois nós também nos corrompemos. As crianças e adolescentes são o alvo de ataque nesta geração. Querem e investem pesado para confundir a mente delas. Que menino e menina podem ser o que quiserem ser, podem até trocar de sexo. Crianças não entendem isso. Se elas podem trocar de sexo, então são capazes de serem presas por cometerem crimes? Tem gente apoiando o que Deus abomina. Cuidado! Por não conhecermos ao Senhor, na ignorância, podemos estar exatamente fazendo o que Ele abomina. E saiba, as coisas que Ele abomina são exatamente as coisas que nos matam. No tempo de Noé, Deus iniciou sua criação novamente. Destruiu tudo e refez a terra de novo. Deixou um sinal, o arco de Deus no céu quando chove. Todas as vezes que aparece, ele diz para todos nós que não destruirá a terra com água. É uma aliança com a humanidade. Gente, isso prova que Deus é fiel. Mas se cumprirá que no dia do Senhor, Deus destruirá agora tudo com fogo. O povo não se converte, não muda sua rota de vida, não olha para Deus. Assim, só consumindo o pecado com fogo, teremos a terra pura e livre. E quem não quiser se livrar do pior vírus desse mundo, que é o pecado, infelizmente será destruído com fogo, pois escolheu livremente se assemelhar a Satanás, um povo que se rebela contra seu próprio Criador. Mas aos que saírem da sujeira, se arrependerem, terão nova vida, aleluia. Estarão seguros. Lembre-se, pecado é sujeira. Deus não tem obrigação de habitar numa casa suja. Seja uma casa iluminada, limpa, pura, onde Deus possa vir e permanecer te guiando em tudo. E como você pode ser limpo? Como fazer para ser salvo? Foi esta a pergunta do carcereiro que trabalhava na prisão, onde estavam Paulo e Silas, servos de Deus, que foram presos por pregar a palavra de Deus. Este carcereiro era um homem trabalhador e tinha uma família. E com certeza ele a amava e queria o melhor para sua casa. E um dia, normal de trabalho, o carcereiro ouviu a mensagem desses dois homens, de Deus, judeus. E esta mensagem, até então, era desconhecida naquela região, que falava de um certo Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E o pouco que este carcereiro conhecia desta nova mensagem é que haviam muitas pessoas se convertendo a este novo caminho. Então Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor, entoando louvores, e o Senhor fez as paredes tremerem, libertando Paulo e Silas de maneira sobrenatural daquela prisão. O carcereiro, vendo a ação do Senhor, sentiu forte desejo de conhecer
e seguia ao senhor deles. Veja. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Atos, capítulo 16, versículo 30 ao 32. Amados, assim como este carcereiro, que teve fé ouvindo a palavra de Deus, ouça também a mensagem de Deus para você. Se arrependa, pois esta foi a primeira ordem que Jesus deu quando começou seu ministério. Veja, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. E assim, o Espírito Santo habitará dentro de você, mesmo ainda você errando, pecando, pois o Espírito Santo é que vai te conduzindo em arrependimento e você vai mudando de direção, deixando para trás o caminho de morte para seguir para um caminho de vida, para um novo e vivo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nova arca, o grande barco espiritual que cabe todos aqueles que entregam a vida nas mãos dele. Jesus é o alvo certo. Você sabia que pecado é errar o alvo? Jesus é o alvo correto. Ele é Deus que perdoa pecados, sara a sua casa, liberta toda a sua família, levanta os caídos, socorre os doentes, dá alegria aos perseguidos e tira da depressão aqueles que se voltam para ele. Glória a Deus por isso. Jesus é a verdadeira liberdade, é a pureza da nossa alma. Ter Jesus é cantar na tribulação, sabendo que não estamos sós. Ter Jesus é ver dia a dia a mudança que antes duvidávamos que poderia acontecer conosco, pois só pensávamos que para sempre seríamos da mesma forma, com os mesmos comportamentos, aprisionados. Mas o amor e a presença dele são a maior alegria que preenche nosso ser. Maior alegria que passar o dia inteiro nas farras, muito maior é a alegria de sentir a presença dele, pois mergulhamos nas alegrias deste mundo com força para ver se a nossa alma se enche, se ela se satisfaz, mas é impossível. Deus colocou um vazio dentro de cada um de nós, que é do tamanho dele, pois só o Senhor pode preencher e matar a sede e a fome da nossa alma. Que você possa ter compreendido esta mensagem e que Cristo possa ser recebido no seu coração e na sua casa, assim como o carcereiro recebeu, pois reconheceu o quanto precisava de Jesus e o levou para sua família, pois os amava muito. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Quero pedir para que você curta esta mensagem, se inscreva no canal, compartilhe com muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, pois agora você pode também ser um evangelista divulgando esta mensagem. Que Deus te abençoe.